Hey, what's up? It's Monday. Welcome to another Teacher Pablo's class. E aí, tudo bem, gente? É segunda-feira e sejam bem-vindos a mais uma aula do Teacher Pablo. Essas aulas de segunda-feira, esses conteúdos, na verdade, eles complementam aquilo que nós vemos todas as quartas ao vivo às 10 horas da manhã. Eu queria pedir que, se você não se inscreveu ainda no canal, please subscribe, drop a like, se inscreva, por favor, né? Inscreva-se e deixe o seu like. Isso é muito importante para que a gente saiba que estamos no caminho certo, tanto eu quanto a minha equipe. E hoje, o assunto que eu escolhi tratar com vocês são os chamados phrasal verbs. Eles precisam de um pouquinho de atenção, porque eles não têm uma correlação, assim, literal na língua portuguesa. Entretanto, como eu sempre falo, você precisa trabalhar com conceitos e estruturas, porque assim você vai dar forma ao seu inglês. É o seu ponto de partida. E quando você tem um ponto de partida claro, a sua jornada fica muito, muito mais fácil. Portanto, sem mais delongas, phrasal verbs, check it out! Olha só, nós vamos começar trazendo a definição gramatical de phrasal verbs para vocês. Presta atenção. Phrasal verb. In English traditional grammar, a phrasal verb is the combination of 2 or 3 words from different grammatical categories, a verb and a particle, such as an adverb or a preposition, to form a single semantic unit on a lexical or syntactic level. Ah, não entendi nada, não entendi nada. Pra que faz isso? Calma, vou ler a definição em verbo frasal. Na gramática tradicional do inglês, um verbo frasal é a combinação de 2 ou 3 palavras de diferentes categorias gramaticais, tal como advérbio ou uma preposição, a formar uma única unidade semântica em um nível lexical, léxico, né? Ou sintático. Ah, vou embora. Se for para me tratar assim, eu vou embora porque eu não tô entendendo nada. Eu sei que você não tá entendendo nada. Isso é um pouco proposital, porque o que eu venho te dizer é que um phrasal verb nada mais é do que petit gâteau. Ah, agora pronto, virou aula de culinária. Petit gâteau, ai meu Deus do céu. Calma que eu vou explicar. Presta atenção aqui, se liga na viagem. Um sorvete de creme, sozinho, é apenas um sorvete de creme, certo? Um bolinho de chocolate, sozinho, é apenas um bolinho de chocolate. Mas quando eu pego o sorvete e o bolinho e junto eles dois, eu tenho petit gâteau. Ah, mas e a calda? Calma, eu vou falar da cauda também, não precisa se estressar. Vou dar um exemplo aqui com o verbo que é o verbo mais coringa da língua inglesa, que pode significar milhares de coisas, tipo ficar doente, get sick. Pode ser chegar também, get to a place, chegar a um determinado lugar. Entretanto, quando este verbo coringa e cheio de significados vem acompanhado de preposição ou advérbio, ele ganha um significado específico. Por exemplo, vou exemplificar para não ficar tão difícil para você. Eu tenho to get e eu tenho uma preposition out. Get e out juntos vira get out, que é sair. O verbo é o bolinho. A preposition é o sorvete. Bolinho e sorvete, petit gâteau. Ah, e a cauda? Já perguntei da cauda. Vou explicar a cauda daqui a pouco na hora dos exemplos. Falando de exemplos, vamos começar agora. A gente vai começar conjugando o verbo to get out, né? Ou get out, como a gente fala, que significa sair, como a gente falou ali anteriormente, tá bom? Presta atenção. Em relação à pronúncia, você tá vendo um T aqui. Não tem problema você falar get out, tá certo? Você vai começar falando um pouco marcado, não com tanta fluidez, mas esse é um processo natural para quem tá aprendendo. Por favor, cobre-se menos em relação a isso, ok? Mas vamos lá. Ele significa sair, beleza? Então, eu saio, I get out. Você sai, you get out. Ela sai, she gets out. Ele sai, he gets out. Isto sai, it gets out. Nós saímos, we get out. Eles saem, they get out. Presta atenção. Quem ganha o S aqui, no caso do he, she e it, é o verbo e nunca a preposition. Ou seja, nunca vai ficar she get out, nem he get out, nem it get out, beleza? É sempre she gets out, he gets out, it gets out. Este é um padrão para todos os phrasal verbs. Se você ainda está um pouco perdido em relação a esse lance de conjugação, aqui embaixo tem um link para a minha aula gratuita, certo? Para que você possa assistir. Isso está explicado nos mínimos detalhes, ok?
Se inscreve aí, eu tenho certeza que você vai ficar com isso muito bem amarradinho na sua cabeça. Mas vamos voltar para os exemplos. Vamos revisar a conjugação? Eu saio, I get out. Você sai, you get out. Ela sai, she gets out. Ele sai, he gets out. Isto sai, it gets out. Nós saímos, we get out. E eles saem, they get out. O exemplo que a gente vai usar é eu quero sair daqui. I wanna get out of here. Ok? I wanna get out of here. Ó, a pobre da vaquinha aqui, com certeza tá pensando isso. Eu quero sair daqui. I wanna get out of here. O segundo verbo que nós vamos estudar é o verbo to get up, que é levantar. Ok? Levantar mesmo. Muitas vezes ele é confundido com acordar. Acordar é uma coisa um pouco mais complexa. Porque é o seguinte, existe o despertar, que é o wake up, que é outro phrasal verb, tá? E existe o levantar-se, né? Que é sair da cama, tal, acordar para a vida. Este é o verbo to get up, ok? Então, eu me levanto, I get up. Você se levanta, you get up. Ela se levanta, she gets up. Ele se levanta, he gets up. Isso se levanta, it gets up. Nós nos levantamos, we get up. Eles se levantam, they get up. Mais uma vez, essa junção aqui, né, principalmente no inglês americano, é get up. Mas você pode falar get up sem nenhum prejuízo à sua comunicação, ok? O exemplo é she gets up at 5 a.m. Ela acorda às 5 da manhã. O nosso terceiro exemplo, lembra que eu falei da cauda? Aqui é cauda. Porque get away sozinho, ele tem um determinado significado, tá? Que é fugir. Pode ser também fugir, majoritariamente fugir. Mas to get away with significa safar-se. Ou seja, se dar bem. Eu vou explicar daqui a pouco contextualmente, ok? Inclusive com o nome de uma série, tá? I get away with, you get away with, she gets away with, he gets away with, it gets away with, we get away with, they get away with. O exemplo que eu vou usar para isso, e não traduzir literalmente, porque vocês vão entender, é o nome da série How to Get Away with Murder, ou seja, como se safar de um assassinato, ok? Então, assim, o verbo safar-se, ele não tem não é bem assim o verbo da nossa norma culta, né, e tal. Mas essa é a ideia que dá. How to get away with é como livrar-se de, safar-se de, ok? A gente não usa isso muito porque ele é extremamente informal, tá? Mas a ideia que passa é justamente essa. É livrar-se de algo, safar-se de algo, ok? Se livrar tem outro significado que a gente vai ver agora também. A tradução livrar-se de tem muito mais a ver com este verbo aqui, porque as conotações são diferentes. Nesse caso, livrar-se de é dar fim, ok? Dar cabo de algo. Livrar-se de, né? Mas nesse sentido. A conjugação obedece rigorosamente o mesmo padrão. Por exemplo, eu me livro de, eu dou fim a, I get rid of. Você dá fim a, you get rid of. Ela se livra de, she gets rid of. Ele dá cabo de, he gets rid of. Ok? Isso se livra de, it gets rid of. Nós nos livramos de, nós damos fim a, we get rid of. Eles dão fim a, they get rid of. Perceba que em cada uma dessas conjugações eu usei um exemplo diferente, que é para poder justamente trazer a você as diferentes conotações entre o exemplo anterior e este de agora. Isso aí já é um problema da língua portuguesa que não consegue, quer dizer, pelo menos no mesmo verbo, abarcar os dois significados ao mesmo tempo, certo? Mas, em outros exemplos, o português já tem dois significados, ao passo que uma tradução literal do inglês só tem um. Isso é normal quando a gente passa de uma língua para outra. E o exemplo que nós temos é get rid of the trash, please. Dê fim ao lixo, por favor. Se livre desse lixo. Dê cabo desse lixo, ok? Leve esse negócio para fora, menino. Ouvi muito isso quando era criança. E agora, por último, nós vamos tratar do oposto de get out. E isso tem um pouco a ver com a lógica dos phrasal verbs, tá bom? Presta atenção. Get out
né? Out significa do fora, certo? Então, get out, sair. Seguindo essa mesma lógica, to get in significa entrar. E é eu entro, I get in. Eu entro, I get in. Você entra, you get in. Ela entra, she gets in. Ele entra, he gets in. Isto entra, it gets in. Nós entramos, we get in. E eles entram, they get in. O exemplo é uma negativa. Don't get in here. Não entre aqui. Se você me assistiu até agora, thank you very much. Por favor, inscreva-se na nossa aula gratuita do Easy English, o curso que eu preparei especialmente para iniciantes. E eu tenho lá uma surpresa muito, muito agradável para você. O Easy foi feito sob medida para pessoas que têm dificuldade para aprender inglês. E ele é muito efetivo porque une toda a minha experiência de sala de aula e aulas particulares com toda a minha preparação também teórica que fiz para poder seguir nessa carreira. Sem nenhuma falsa promessa de fluência em tempo específico, qualquer coisa do gênero. A única coisa que eu tenho certeza que eu posso te oferecer é isso que eu ofereci aqui agora. Experiência, lógica e uma forma muito bem sedimentada de te ensinar inglês. Thank you for watching. See ya. Bye-bye.